para a palavra de Deus nessa manhã. Amém? Você está pronto? Está com o seu coração preparado? Sim? Está pronto? Diga um amém aí em nome de Jesus, amém? Então, esteja pronto, porque eu tenho certeza que Deus ele quer trazer aos nossos corações nessa manhã um direcionamento da parte dele. Bom, igreja, antes de nós começarmos, curva a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, Senhor. Nesse momento, meu Pai, a tua palavra, Senhor, será ministrada, que ela possa, Senhor Pai, chegar aos nossos ouvidos, descer ao nosso coração, nós possamos compreendê-la e ela possa nos transformar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todo tipo de retaliação, que tudo aquilo que o maligno tentar contra nós agora na dispersão da nossa atenção ao Teu Evangelho seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Usa a minha vida, Senhor Pai, usa, Senhor, esse canal de transmissão, entra aos lares, toca e transforma as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, nessa manhã eu vou começar a ministração. Mas antes de começar, só mais um aviso, teremos o culto às 19 horas, então fique ligadinho, uma palavra viva para você, amém? Então, você vai receber palavra de tudo quanto é lado, amém? Você vai ser suprido aí nesse dia de fé, de milagre, em nome de Jesus, sua semana vai ser uma bênção. Bom, eu quero nessa manhã começar a ministrar um pouco sobre a justiça de Deus. Esse é um tema que ele é muito complexo. Ele é um tema bastante pesado. Porém, todos os cristãos e toda a humanidade fica dividida quando se fala sobre justiça. Porque a justiça do homem é uma, a justiça de Deus é outra. Nem sempre nós externamos a justiça real, aquela que é de Deus. E nessa questão nós estamos vivendo nesses dias um cenário bem complexo no mundo, aonde a gente ouve algumas expressões, tudo é da vontade de Deus, tudo é com a permissão de Deus. Se Deus não quisesse, Deus não faria. Então Deus ele está trazendo um aviso e ele está próximo à vinda do rei. Nós temos aí uma série de pontos aonde nos faz refletir. Mas nós ouvimos tudo isso e às vezes nós não sabemos para que lado, que verdadeiramente é da vontade de Deus, é permissão de Deus, é Deus trazendo um aviso. Ouvi até vídeo onde diziam que Jesus voltaria daqui X dias, e aí nós começamos a usar, até mesmo os cristãos a usar esse tempo de calamidade como uma arma de convencimento pelo medo de algumas pessoas se entregarem a Jesus e assim viverem uma vida. Então, o que eu e você precisamos entender é que essa não é a forma correta de se entender aquilo que está acontecendo na nossa atualidade. Nós precisamos ser muito cautelosos. E eu quero ministrar sobre um pouco, na verdade vai ser mais do que uma lição, né? Não vai ser apenas esse culto, mas eu quero falar sobre a justiça de Deus. E a justiça é um dos temas centrais de toda a Bíblia. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus agindo em justiça, os seus enviados, seus profetas, seus homens de Deus agindo em justiça, sendo alcançado, abençoado em justiça. E esse é um pilar fundamental de toda a criação e de toda a humanidade, porque a justiça é algo que está inteiramente ligado com Deus, é um atributo de Deus. Muitas vezes, nós não somos capazes de distinguir amor e misericórdia de justiça, porque ambos têm aspecto de justiça. Então, até mesmo no amor, até mesmo na misericórdia, nós estamos exercendo justiça.
E às vezes fica tão difícil de nós entendermos isso. Que nem, por exemplo, a atitude de Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer por mim é uma atitude de amor, mas também nessa atitude de amor existe uma atitude de justiça. Existe uma atitude onde Deus exerce a justiça dele. Você vai entender um pouquinho mais à frente. Então, a raiz da palavra justiça, como verbo, adjetivo ou substantivo, aparece na Bíblia 323 vezes. Ou seja, aparece com muita intensidade. São 523 vezes que nós temos aí a justiça sendo ministrada, sendo exercida, sendo cumprida. Então, isso nos traz a importância, isso nos traz o senso como Deus, ele se importa com a justiça praticada em nosso meio. Então, a primeira verdade é: justiça é um atributo de Deus. Coloca no teu coração isso. Justiça é um atributo de Deus. Justiça está extremamente ligada com quem Deus é. Então, quando eu ajo em justiça, eu estou externando a imagem de Cristo. Muitas vezes nós cristãos falamos, queremos ser a imagem do Senhor Jesus. Queremos ser a imagem e semelhança. Então, quando eu sou justo, eu estou sendo a imagem. Quando eu ajo em justiça, eu estou sendo a imagem e a semelhança de Deus na terra. Amém? E Deus se agrada disso. E eu fui buscar a definição de justiça, principalmente no hebraico. E ali nós temos 3 palavras que trazem o contexto, que definem justiça. Mishpat, que é uma palavra no hebraico, que significa lei, juízo, sentença, direito, veredito, decreto, uma ordem. Então, Mishpat, na verdade, essa palavra, no sentido de justiça, ela está condicionada à criação de Deus, do primeiro instante até o final, quando Jesus assim virá buscar, e nos céus também é. Ou seja, é uma ordem máxima do nosso Deus. Como que nós podemos assemelhar para você ter um pouco da ideia do que significa justiça? A lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei do universo. Se você pular de cima de uma certa altura, obviamente você vai ter aí um contato imediato, dependendo da altura, demora um pouquinho mais de tempo e você vai se esborrachar, porque a lei da gravidade te puxa para baixo, é uma lei. E o homem, muitas vezes, tenta quebrar essa lei da gravidade, como, por exemplo, usando um paraquedas, mas ele não deixa de cair, ele evita, cai com menor intensidade, mas a lei ela continua exercendo. A lei ela é, na verdade, a lei da gravidade, ela nos traz esse senso, e a justiça de Deus é semelhante à lei da gravidade, é maior do que a lei da gravidade, porque ela governa em todos os aspectos, terreno e eterno. Então, o nosso Deus, ele é justo, ele é justiça na eternidade e na humanidade. Já a gravidade nós temos no nosso terreno, no nosso agora. Então, é só para você entender um pouco o que é justiça em relação a Deus. Uma outra palavra que traz o sentido da palavra justiça no hebraico é tzedek. Justiça enquanto ordem, que está condicionado à lei da justiça de Deus, como a lei da gravidade. Ou seja, é uma ordenação entre os homens e Deus. Tzedek é uma ordenança, é a maneira do homem olhar para aquilo e o homem saber que aquilo é uma lei máxima e não pode ser violada. Então tem tzedek. Em muitos momentos da palavra de Deus você vai ver, por exemplo, como em Salmos, capítulo 72, aonde o salmista pede para que o rei conheça a justiça, ou seja, conheça tzedek, conheça a lei máxima do coração de Deus, para que possa exercer ela. Então, se você abrir depois lá em Salmo 72, você vai ver. E depois nós temos uma outra palavra que significa tzedakah, ou seja, o comportamento de justiça em relação à ordem maior tzedek. Então, tzedakah é o comportamento humano, é o comportamento meu, aonde eu tenho uma atitude tzedakah, e essa atitude, ela se coliga, ela se interliga com a palavra tzedek, com a lei maior da Mishpat, que é o mandamento, a lei maior de Deus. Bom, é bem complexo, porém certamente você já começa a entender um pouco.
Então, nós temos aqui, nós vamos trabalhar com esses dois comportamentos, Sedeque, obediência à lei maior, uma lei universal de Deus, e Sedacá, aonde é o comportamento, aonde é a atitude reto, íntegra, conforme e debaixo da lei de Deus. A justiça de Deus é como se fosse uma lei natural, mas ela é mais do que isso. Ela é um pilar que estabeleceu a ordem e estabelece a ordem no universo. Toda a criação que Deus criou, foi necessária a convivência entre todos os elementos existentes. E nessa convivência é necessária a justiça de Deus, trazendo harmonia, trazendo funcionalidade. E a ordem e a justiça de Deus fundamenta a criação. Então entenda, igreja, para nós continuarmos, a justiça de Deus, ela é um pilar da criação maior de Deus. Então, quando o homem viola a justiça de Deus, não acata a justiça de Deus, a ordem, o decreto, o juízo, a sentença, os direitos, quando ele viola tudo isso, a lei maior, o cenário maior do que a justiça, ele está violando uma lei que reina na eternidade e na humanidade. Então, eu e você precisamos entender isso. Então, em toda a criação é necessária a justiça de Deus. Bom, às vezes, em meio a certos acontecimentos, se torna muito difícil saber o que é ou o que não é justiça de Deus. Nesse tempo presente agora, muitos dizem que é a mão de Deus pesando sobre a humanidade. Muitos estão dizendo que é a vontade de Deus pesando sobre a humanidade. Muitos dizendo que é a permissão de Deus pesando sobre a humanidade. Bom, e o que realmente é? E o que realmente é nesse momento? A gente fica confuso. A gente fica meio sem saber como fazer, da maneira que trabalhar. E você já vai entender, porque eu vou externar para você já isso. Então, nós precisamos entender que o universo está fundamentado sobre a justiça de Deus, uma ordem, que quando violada, certamente traz consequências. Então entenda isso. Primeiro ponto para você nessa manhã, meu amado, quando você viola a justiça de Deus, você assume consequências para a sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, esse é o primeiro princípio que você precisa entender nessa manhã. Quando você viola a justiça de Deus, o estabelecimento mispate, o Sedeque, a ordenança, a lei maior é o fundamento, você está trazendo para você consequências. Então, quando existe uma violação da ordem, da justiça de Deus, acontece uma quebra. E assim sendo, somente o perdão divino para reparar os danos. Mas Deus, Ele pode nos dar esse perdão. E nós vamos ver que Ele nos deu esse perdão. Mas eu e você precisamos entender, nesse momento houve uma quebra de justiça de Deus. O homem violou uma justiça de Deus, uma ordenança de Deus. Pense. Se eu violo a lei da gravidade, pulo de cima de um prédio, sem paraquedas, sem nada, a lei continua exercendo ou não? Óbvio. Então existe uma consequência para aquilo. Você quebrou uma lei maior. Você entrou em um ambiente difícil. E aí, meu irmão, só um milagre para te salvar de uma queda livre. Só um milagre. E é mais ou menos semelhante a isso, não que seja assim, mas é muito parecido com isso. Só para você externar, para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Então, na Bíblia nós vemos sempre um apelo a um comportamento ético na vida do cristão, especialmente pela prática da justiça. Deus nos exige que o cristão seja justo, que o cristão ande por justiça, que ele seja reto, que ele seja autêntico, que ele seja verdadeiro, que ele verdadeiramente haja com justiça em tudo que ele fizer. Então, para os israelitas, para os judeus, eles tinham uma ideia, se assentava sobre eles, que fazendo o bem e fugindo do mal, ou seja, o comportamento sedecar, certo? Que é o comportamento agindo da maneira justa, o comportamento justo, eles estavam revertendo
ele estava reverberando no mundo o Sedeque, cumprindo com a ordem maior, com a justa ordem estabelecida por Deus. E com isso, as bênçãos e a harmonia de tudo se instalava sobre a vida deles. Então, pelo comportamento, você vê que a Bíblia sempre está nos chamando para um comportamento, sedecar, que é a palavra, um comportamento de justiça, sedecar, um comportamento de praticar o que é reto, o que é íntegro, o que é justo. E quando nós fazemos isso, o poder de Deus, as mãos de Deus nos cobre, nos abençoa, nos guarda, porque nós somos justos. Eu já vou mostrar para você alguns contextos bíblicos que aonde por um homem ser justo, Deus livrou ele de tragédia. Assim vai acontecer com você em nome de Jesus, amém? Você recebe isso sobre a tua vida? Então, pela justiça daquele homem, ele foi poupado. Então, você entendeu, violação da justiça de Deus traz consequência. Outra coisa para nós, segundo ponto, Deus busca na terra justiça. Quando Deus ele olha para um homem, ele busca que aquele homem seja justo. Ele busca que aquele homem seja justo em tudo que ele faz, reto, íntegro. Sabemos que nós temos grandes deformações em nossas vidas. Deus ele não desiste de nós, mas nós precisamos buscar sedecar, o comportamento de justiça em relação a Sedeque, que é a ordem maior de justiça de Deus, que é o que nós nessa manhã estamos recebendo sobre nossas vidas. Nesse momento, abra a tua Bíblia em um contexto para mim, eu preciso usar esse texto bíblico agora. Gênesis capítulo 6, verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5. Esse é como eu disse semana passada, é um dos piores cenários que nós temos na Bíblia, que é ali o dilúvio. Mas eu quero ler agora, Gênesis capítulo 6, verso 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, não havia sedecar, não havia prática, comportamento de justiça. Eles haviam abandonado a ordem maior Sedeque, a ordem justa de justiça de Deus. Eles haviam deixado tudo isso. Deus olha para a humanidade e não encontra comportamento justo, não encontra obra de justiça. E no verso 9, ele diz assim: esta é a história da família de Noé. E olha só como que ele define Noé. Noé era um homem justo. Olha, se você quer chamar a atenção de Deus, comece a ser um homem justo. E começa dizendo, não era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ou seja, ele praticava sedecar, ou seja, o sentido da palavra. Ele tinha um comportamento de justiça. Mesmo em uma sociedade perversa, mesmo em um cenário destrutivo, mesmo em um cenário ruim, depravado, Noé era um homem justo, Noé era um homem reto. Então eu quero que você entenda uma coisa: pode um cenário estar estabelecido sobre a sociedade, mas não caia na loucura, na besteira de abandonar a obra da justiça. Você pode estar vivendo o cenário mais difícil da tua vida, porque o que vai te livrar e te proteger de momentos conturbados é sedecar, comportamento de justiça, comportamento de vida reta com Deus, de integridade, de veracidade, de assertividade nas suas atitudes. Isso te poupa, isso te faz crescer em Deus, em Cristo Jesus. Então Deus ele olha para a criação e ele encontrou nesse cenário apenas violação, quebra da lei máxima. Quebra da lei máxima, estava quebrando com uma lei universal de Deus, um atributo de Deus. Mas mesmo em meio ao caos ele encontra Noé. Mesmo em meio ao caos que nosso país possa estar passando, em nome de Jesus vai cessar, mas Deus já está olhando para a tua vida, amém? Deus está encontrando justiça, Deus está encontrando comportamento de justiça, Deus está se agradando da tua casa, Deus está se agradando da sua vida, Deus está se agradando do seu quebrantamento diante do altar. Essa colocação é muito plena, porque Deus ele vai olhar para nossas obras de justiça. Então,
Nesse momento, quando Deus ele encontra um homem que está praticando, que está andando no comportamento, na obra da justiça, que está debaixo de Sedeque, a lei máxima de justiça, Deus encontra prazer, Deus encontra satisfação, Deus encontra alegria por ter encontrado um homem e uma mulher dessa forma. E esteja certo, Deus vai te poupar. Deus ele vai te guardar em nome de Jesus. Deus ele vai estabelecer o reino dele sobre a tua vida e vai te guardar de toda sentença de morte, de toda perda, em nome de Jesus. Abra para mim também um outro texto, está em Gênesis capítulo 15, verso 6. Gênesis capítulo 15, verso 6. Capítulo 15, verso 6 diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Sedacar. Então, olha só, comportamento de justiça, comportamento de Abraão, uma atitude de crer em Deus foi creditada como uma obra de justiça. Até a sua fé em Cristo Jesus é acreditado como uma obra de justiça na tua vida, meu amado. A palavra está dizendo que Abraão creu. Sedacar, ele teve um comportamento e aquela fé dele foi acreditada como uma obra justa, uma obra de justiça. Deus ele olha para você e ele vai encontrar na sua crença, na sua fé, nele, uma obra de justiça, e isso vai te poupar em nome de Jesus, amém? Vai guardar você em nome de Jesus. Então, esse tempo é uma palavra profética sobre a tua vida, é um direcionamento de vida, é um direcionamento de hábito, de conduta para você e para mim. Então, isso é muito importante. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. A atitude de Abraão em crer em Deus foi acreditada pelo Criador como um ato de sedacar, de sedacã. Sedacar é uma palavra meio complexa, né? Uma palavra meio difícil para nós, né? Que é o comportamento de justiça. Sabemos que quando Deus agiu e trabalhou, nós sabemos o quanto Deus agiu e trabalhou a favor de Abraão. Deus mudou a esterilidade de Sara. Deus fez com que ele reinasse. Deus deu uma nação. Através dele uma nova nação. Uma nação nasceu. Ele venceu guerra, ele estabeleceu, ele prosperou. Deus foi com ele, Deus guardou ele, até mesmo em tempo de fome, em tempo onde ele fugiu, Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus encontrava em Abraão uma atitude de um homem justo, de uma prática de vida justa. Amém? Ainda continua em Gênesis 18, 23. Abra a tua Bíblia. Esse é um dos cenários que nós temos uma declaração clara de um ato que aconteceu. Gênesis 18, 23, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui em Gênesis 18, 23, abra a tua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos. Gênesis 18, 23 diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? Olha que interessante isso. Abraão, ele sabe que no coração de Deus, Deus não aceita a prática do ímpio. Não tem como misturar água e óleo. Então Abraão ele já vai no coração de Deus e fala: Senhor, o Senhor vai exterminar o ímpio vai pagar, ou melhor, o justo vai pagar pelo pecado do ímpio? Isso mesmo que o Senhor vai fazer? Isso foi algo que Abraão, de uma forma muito íntima, porque ele conhecia que Deus era um Deus de justiça. E no 24, e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu pouparei a cidade toda por amor a eles.
olha só, você entenda isso em nome de Jesus. Se eu encontrar apenas alguns justos, por amor aos justos, eu não vou destruir todo mundo. Mas se eu não encontrar, nada feito. 50 justos. E você sabe, você conhece a história, eu não vou percorrer aqui porque meu tempo já está escasso. Mas veja isso no contexto bíblico seu, continue. Você vai ver até onde chega a limitação de justos naquela terra. Então, ou seja, uma cidade que estava totalmente quebrando a lei maior, eterna e terrena de justiça de Deus. Estava violando. E olha, quando existe uma violação da justiça de Deus, se Deus não intervir, é Deus que está sendo injusto com aqueles que são justos. E Deus nunca vai duelar com o seu caráter. Deus ele nunca vai duelar com a sua palavra. Deus ele nunca vai duelar com aquilo que ele já estabeleceu. Então ele olha para Abraão e diz: Abraão, se tiver justo lá, eu não destruo. Se tiver essa quantidade de justos. Então eu quero dizer uma coisa para você: por causa da justiça de Noé, a família toda foi salva. Por causa da sua justiça, você e a sua casa vai ser salva em nome de Jesus, vai ser poupada. Creia nisso, porque por amor a você, Deus cumpre o desejo do coração daqueles a quem ama. Então guarda isso no teu coração, entenda isso, porque isso vai te proteger nesse tempo de calamidade em nome de Jesus. Seja justo, seja justo. Então, aqui, Sodoma e Gomorra é uma outra página triste da história, mas nós também temos a tristeza, não é por causa da destruição, a tristeza é por causa do desviar do coração, do endurecimento do coração daqueles homens. E aí, essa é a tristeza, porque é a tristeza de Deus olhando para a humanidade e vendo que o homem ali havia se dispersado. Então nós podemos entender, mas aqui, o que nós podemos entender? Que Deus queria o mal daqueles homens, Deus queria a morte, Deus tem prazer na morte. Nós podemos entender isso nesse texto de Sodoma e Gomorra? Eu estou falando com você sobre isso, livramento, por causa das obras da justiça, e eu quero fazer uma pergunta para você agora. Será que tem Deus prazer na morte? Na destruição? Será que Deus tem prazer em ver a malignidade agindo? Será? Não. Deus não tem prazer na morte, Deus não tem prazer na destruição. Mas é o homem que causa, é o homem que destrói, é o homem que viola, é o homem que se coloca na necessidade de ser punido, porque dessa forma ele estaria quebrando uma lei maior. Ou seja, se você pular de um prédio, como eu disse para você, você se coloca em um cenário onde pouco pode acontecer, a não ser a tua queda. Então, Deus ele não tem prazer na morte, apesar que a Bíblia diz, só aproveitando, que Deus tem prazer na morte do justo. Mas é outro cenário, é outra história. Então entenda, se você morrer hoje sendo justo, tenha uma certeza absoluta, o chefão está chamando você, e ele fala: esse homem eu quero perto de mim, essa mulher eu quero perto de mim, porque ela é valorosa, ele é valoroso. Amém? É um outro cenário, mas do contrário, fora esse cenário, Deus não tem prazer na morte. Amém? Então, isso para nós é muito real. Então, o juízo de Deus tem muito mais a ver com a quebra, a violação da ordem maior pelo homem, do que com o desejo, o prazer e a vontade de Deus de causar mal à eternidade. Então, isso para você e para mim não pode ser perdido de vista. Porque Deus ele não tem o prazer no que está acontecendo na humanidade como um todo. Mas alguém violou. Alguém pulou de cima do prédio. Alguém quebrou essa lei. E agora existe uma sentença. E agora é a hora que a igreja se coloca de pé, porque ela vai clamar, vai jejuar, vai orar, vai se colocar na brecha. E Deus pode intervir. Por que pode intervir? Abre a tua Bíblia em João capítulo 3:16. A prática de justiça traz livramento. Quando o homem estava totalmente perdido, corrompido, de uma maneira que ele não podia mais pagar pelos seus erros, Deus envia
o Cordeiro Santo, limpo, imaculado, Jesus, sem pecado, morreu, se entregou. E naquele momento, como diz a palavra de João 3,16, porque Deus tanto amou, olha só, lembra que eu falei, amor muitas vezes tem a característica de justiça. Deus, ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, você que aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Ele muda a tua sentença terrena e também te estabelece um novo cenário espiritual, eterno. Então, quando nós temos a violação de uma lei maior, é hora de nós nos colocarmos na brecha e pedirmos o favor de Deus, porque é somente Ele que pode fazer isso. É somente Ele que pode trazer a capacidade para que aquele pecado, aquele erro, aquela violação seja perdoada. Então, em todo tempo precisamos estar atentos aos sinais, porque Ele pode nos direcionar a uma atitude de justiça, porque se não houver justiça, certamente haverá consequência. Então, igreja, eu estou com o meu tempo esgotado, eu estou com o meu tempo, tenho muito mais coisa, mas fica para a semana que vem nós tratamos sobre isso, mas você já começou a entender um pouco sobre justiça. Eu quero falar, não agora, mas eu quero falar sobre a vontade de Deus, Romanos 12, que ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero tocar no cenário de permissão de Deus, mas para que você entenda isso, você primeiramente precisa entender o que é justiça de Deus. Você precisa colocar o teu coração e entender o que é justiça de Deus, porque isso verdadeiramente vai solidificar o teu coração em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra sobre a tua vida, meu amado? Eu quero ouvir o teu amém daqui, amém? Glória a Deus. Você recebe, seja justo. Deus vai olhar para você e vai ver um Noé agora, amém? Em nome de Jesus, Ele vai olhar para o Brasil e Ele vai ver Noés, amém? Ele vai ver Abraão, Ele vai ver homens externando a justiça, externando a bondade, a retidão, a mansidão, externando o amor, a misericórdia, a compaixão. E isso, o Senhor, como olhou para Abraão, que você acabou de ver na palavra, Ele vai acreditar como justiça sobre nossa nação e vai nos alcançar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Amém? Fica com essa palavra no teu coração nessa noite, que nós vamos fechar o nosso culto agora em nome de Jesus. Amém? O louvor pode subir em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora, feche o seu material, feche a sua Bíblia agora. E se você puder, estiver na tua casa agora, se coloque em pé. Se coloque em pé em sinal de honra, de reverência. Creia no teu Deus. Você não precisa estar na igreja para ficar de pé para o irmãozinho ver. Agora é você e Deus, amém? Se coloque em pé na tua casa agora. Se você estiver com seus filhos, com a sua esposa, os filhos, ou você que é filho, seus pais não são convertidos, chame eles agora. Vamos agora orar em família, vamos agora encerrar e vamos profetizar a justiça de Deus sobre o nosso lar em nome de Jesus. Amém? Abraça os seus familiares. Se você está só, abraça a si mesmo, dê um abraço em você mesmo e deixa o poder de Deus tocar você agora. Faça essa oração agora, aquilo que você entendeu nesse momento. Pai, nós temos entendido que a justiça é um atributo teu, que a justiça ela faz parte de quem o Senhor é. E quando nós violamos a justiça, nós estamos violando o teu caráter. Nós estamos violando quem o Senhor é. Mas Pai, nós nos colocamos de joelhos nessa noite. Nós nos colocamos em família nessa manhã, perdão. Nós nos colocamos unidos, ó Senhor, por essa palavra. E assim como Noé foi encontrado como um homem justo, o Senhor vai nos encontrar, em nome de Jesus, na prática da justiça. E por nós seremos salvos, poupados de todo tipo de juízo que vier sobre a terra. Senhor, nós não vamos temer a pestes, nós não vamos temer a tragédias, nós não vamos temer a notícias
maldosa, porque nós temos certeza que a nossa justiça está em dia. Jó, ele se defendeu dessa forma. Ele pediu para o Senhor avaliar o seu comportamento. Na verdade, no início ele já foi tido como um alvo, justamente pelo seu proceder, pelo maligno. Você pode até estar sendo alvo, mas não abra mão do seu caráter de justiça nessa terra. Não abra mão de quem você é. Não abra mão de quem você está sendo em Cristo, porque o poder de Deus vai te guardar em nome do Senhor Jesus. Pai, alcança esses que me ouvem em nome de Jesus. Vamos adorar. Continue fazendo a sua oração ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Espírito, em verdade, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos e glorificamos por quem tu és. Nós adoramos os teus tributos. Em verdade, enche, Espírito Santo de Deus. Cobre nossas vidas. Cobre nosso lar. Declare, igreja. Declare. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos. Entregue. Levante as suas mãos e declare que a sua vida é dele. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito. Nós recebemos nessa manhã um alimento sólido, que muda a nossa história e que muda a nossa vida. Que aqueles que ouviram possam ser como Noé, Abraão, como Jó, manter os seus comportamentos de justiça. Levante suas mãos, que a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, desça sobre ti, te guardando, te revestindo e te fazendo ser e agir da forma que Ele é, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana, uma semana de bênção, de vitória, de milagres, em nome de Jesus. Deus te abençoe e dê uma grande salva de palmas ao Senhor onde você estiver. O Senhor é contigo, igreja. Tchau. Até mais, em nome de Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o